da previsão expressa do artigo 10, que traz uma lista bem grande de serviços que são considerados essenciais, a lei ainda estabelece uma fórmula genérica. Ela diz que os serviços essenciais são aqueles que são inadiáveis, e inadiáveis são aqueles que, não atendidos, põem em risco a segurança, a sobrevivência e a saúde da população. De forma que, na verdade, serviços essenciais não são apenas aqueles que estão no artigo 10 da Lei de Greve. Dependendo de cada caso, pode ser que a Justiça do Trabalho, por intermédio dos tribunais, decida que determinada atividade que não está prevista no artigo 10 da Lei de Greve também é atividade essencial. A gente viu na reportagem que alguns sindicatos colocaram uma greve com fins eleitoreiros. Isso acontece? Existe um tipo de penalização específico para essas pessoas que usam? Como identificar esse tipo de greve? Essa greve com fins eleitoreiros, certamente ela não atenderá aos requisitos estabelecidos na lei para que se possa promover um movimento paredista de forma legal. Então, sem dúvida que uma greve com essa finalidade, ela seria declarada ilegal por decisão do tribunal e os responsáveis seriam penalizados na forma da própria lei de greve. De qualquer modo, o Dr. Carlos pode falar melhor dessa questão da greve com fins eleitoreiros, né? Eu diria que a greve com fins outros, né? Fins outros, Quando nós falamos em greve, nós não falamos apenas, não há como nos restringimos ao campo eminentemente jurídico, né, e da análise da dogmática jurídica. A greve, ela transcende essa órbita, se apresentando como um mecanismo, né, o mecanismo dos trabalhadores, de um modo geral, que visa contrabalancear, se contrapor, balancear a influência do poder econômico na própria organização da sociedade. Então, não raras vezes nós vemos greves, sim, por exemplo, as greves gerais, nós já foi motivo, já ocorridas em diversos países, inclusive aqui no Brasil, já com fins políticos. Muito embora convém registrar que ela não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Mas é uma realidade que não se pode negar, que a greve ela pode ser deflagrada com fins políticos e tem ocorrido na história, não só do nosso país, mas diversos outros países, nós temos assistido nos noticiários, e que tem o propósito, do ponto de vista sociológico, de fazer valer, né, as proposições dos trabalhadores na organização e na consolidação da própria democracia. Daí porque se diz que quanto mais se assegura o direito de greve, mais se tem a certeza da consolidação do Estado democrático de direito. E eu acho que podemos até dizer que pode-se dar um caráter muito político, ou querer dar um caráter bastante político à greve, feita no serviço público. Dependendo da ocasião, da época, ou da forma de como ela é deflagrada, pode-se até alegar que ela tem fim político. Mas, além desse fim político também, que talvez possa ser aproveitada para isso, ela também vai conseguir cumprir também com aquele papel principal do instrumento da greve, que é pressionar aí, então, a administração pública para que lhe conceda melhores ou maiores direitos, ou planos de cargos, salários e assim diante. Qual a penalidade para patrões, empregados e sindicatos ao descumprirem a lei de greve? Ao descumprirem a lei de greve, vai depender de cada caso concreto. Aí a Justiça do Trabalho vai estabelecer em cada caso concreto essas penalidades. Normalmente são penalidades de natureza pecuniária, a não ser que haja algum aspecto criminal na questão, alguém que tenha cometido algum ilícito penal, que aí a questão já vai ser tratada em outra esfera e com penalidades definidas antecipadamente na lei. Mas, em princípio, o simples descumprimento da lei de greve sem aspectos de natureza criminal, ela é punida pela responsabilização pecuniária, que é definida pelos tribunais regionais do trabalho em cada caso. Poderia-se acrescentar que o descumprimento do que dispõe a Lei 773, a Lei de Greve, ela
ela enseja, né, uma vez instaurado o dissídio coletivo, a declaração da abusividade. E uma vez declarada a abusividade de greve, isso enseja a obrigação dos grevistas do imediato retorno ao trabalho sob pena de caracterizar o cometimento de falta grave, portanto, estando sujeito à rescisão por justa causa do contrato de trabalho. Né? Isso na esfera trabalhista, né? Porque a greve, além da esfera trabalhista, ela pode apresentar suas consequências na esfera civil, na esfera criminal, como aqui foi muito bem colocado pelo Dr. Judicael. Diante de uma greve, qual a postura que um patrão deve adotar? Eu creio que na efervescência, no clímax do conflito coletivo de trabalho, mais do que nunca o diálogo se faz necessário. Né? Até para que se estabeleça o contido na lei de greve é necessário o diálogo, para manter as atividades essenciais ou as atividades cujo a interrupção enseje o dano irreparável à própria atividade econômica, né, ou que venha a prejudicar essa atividade no retorno, quando o retorno dos trabalhadores às suas atividades laborais. Daí porque, mesmo no período de greve, eu acho que é necessário permanecer o diálogo, permanecer com um diálogo permanente, vendo os meios, né, necessários para a solução do conflito coletivo e até das eventuais distorções que possam existir, né, no plano, né, quando se dá, digamos assim, a efervescência desses interesses. Então, mais do que nunca, creio eu, que se faz necessário o diálogo no período de greve. Esse diálogo, aliás, ele deve existir sempre, né, doutor Carlos? E durante a greve ele pode acontecer em qualquer local, perante qualquer dos representantes, como representantes das empresas, como representantes dos empregados. Pode ser feito no tribunal, durante as audiências que são próprias, quando da instauração de dissídio. Ele pode ser feito junto ao Ministério Público, pode ser feito perante o Ministério do Trabalho, nos escritórios de advocacia, na sede das empresas, nos sindicatos. Então, esse diálogo deve ser um diálogo permanente, não se deve fechar nunca a porta ao diálogo, porque seria a melhor maneira de se solucionar os conflitos. Em não solucionando, então, cabe ao Poder Judiciário decidir e dizer qual o direito, quais as regras que vão ser aplicadas, qual o direito que vai valer, o que deve valer e qual a vontade que vai prevalecer. Obrigada, senhores, pela participação. Esperamos que essas informações e análises tenham ajudado você, trabalhador, e a você, patrão, a esclarecer algumas dúvidas sobre a questão da greve. E para quem está nos acompanhando e conhecendo mais sobre a Justiça do Trabalho, não perca o próximo programa. E você que está em casa, não esqueça, mande dúvidas sobre relações de trabalho, seus direitos e deveres como empregado ou como empregador, que a gente vai esclarecer. Você também pode sugerir temas e entrevistados. Então é só entrar em contato. O nosso e-mail é o defatoedireito@trt7.jus.br e o nosso telefone é o 3388-9426. A gente se vê no próximo programa. Até lá!